Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara Guiar, eu sou médica cardiologista e por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E hoje falaremos sobre um assunto que é a consequência de o não tratamento ou um tratamento inadequado de várias doenças crônicas juntos, como pressão alta, dislipidemia, diabetes ou ainda consequência de hábitos muito ruins, que é o tabagismo. E essa condição de saúde se chama aneurismas. Esse aneurisma, a gente vai conversar daqui a pouco, e por isso eu já quero pedir que você curta e compartilhe, se inscreva para o canal, que a gente está aqui construindo vários vídeos com muita qualidade para trazer informação e te ajudar na construção de um coração saudável, de uma saúde. E para falar desse assunto, eu convidei aqui o meu amigo, sócio, Dr. Eduardo Darude, que é cirurgião vascular pelo Instituto Dante Pazanese, tem título de especialista em cirurgia vascular, em endovascular e em ecodoppler, e é sócio e proprietário da Veco Especialidades, meu amigo querido. Muito obrigada pela sua presença, Du. Obrigado, Yara. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui participando para a gente poder conversar um pouco sobre aneurismas. Beleza. E a gente explicando um pouquinho, como nós estamos falando aqui mais para a população leiga, o nosso sangue ele circula pelo nosso corpo através de um sistema circulatório, certo? Ele é composto por veias, né, que vai levar esse sangue para o nosso pulmão para ser oxigenado, né, e as artérias que levam o sangue oxigenado para os tecidos. O aneurisma ocorre especificamente nessas artérias, né? E é uma das principais causas de morte, né? Também junto daquele grupo de doenças cardiovasculares, infarto e AVC, e os aneurismas também estão inclusos aí nesse rol de doenças. Mas afinal, o que é um aneurisma e qual é aí a característica dessa doença? O aneurisma, a nominação clássica, é uma dilatação do vaso localizada. A gente considera que uma dilatação no vaso acima de 50% do tamanho real dele, a gente considera como um aneurisma. Por exemplo, a aorta, que é um vaso calibroso, importante, que tem uma média de 2 centímetros de diâmetro, o tamanho do vaso, acima de 3, ele está nominado aneurisma. Lógico que nesse meio caminho ele está dilatando aos poucos, mas o aneurisma é nada mais do que uma dilatação na parede do vaso, ele vai dilatando. Exato. E quais são os locais mais comuns do aparecimento desse aneurisma? Os aneurismas mais frequentes são os aneurismas cerebrais, né, nas artérias cerebrais, que aí a parte do neuro trata, mas logo seguidos com aneurismas de aorta, abdominal, torácica, também tem periféricos. É muito comum o paciente chegar lá com a gente falar, só sabia que existia aneurisma na cabeça, ou só sabia aneurisma na aorta. Não, o aneurisma ele pode ocorrer em qualquer vaso do corpo. Lógico, tem os mais frequentes, que é o cerebral e o aorta. Claro, os aneurismas é uma doença do vaso, da artéria, e nós Exatamente. temos artérias no corpo inteiro, né? Inclusive, esses aneurismas que o Du está falando a respeito dos aneurismas cerebrais, o AVCH, né, que é o sangramento da cabeça, a principal causa, né, de uma hipertensão arterial sistêmica, é um AVC muito catastrófico, né, que tem uma mortalidade bem alta, mas o nosso foco aqui, falando com o cirurgião vascular, vai ser mais desses aneurismas de aorta, que são os aneurismas periféricos, né? A gente tem os aneurismas de aorta, do aorta torácico, mais um tipo específico que a gente chama de tipo A, que é mais o cirurgião cardíaco que trata, e o restante dos aneurismas do encanamento é o cirurgião vascular, né? E quais são as causas desses aneurismas? As principais causas para o aneurisma de aorta, principalmente, que é dos aneurismas em geral, mas o aneurisma de aorta, inclusive, é um tripé que a gente sempre fala: pressão alta, cigarro, genética. Então, esse tripé sempre está. Lógico, existem outros, menos fatores, mas os principais são esses. Então, praticamente todos os pacientes com aneurisma, ele tem um
ou mais desses fatores. E qual a importância aí desse fator genético? Depende no aparecimento. No geral, o componente genético é um fator. É importante, principalmente para o sexo masculino. Então, a gente sempre recomenda, tem uma chance mais alta, os filhos de quem tem aneurisma. O meu pai tem, a chance de eu ter é mais alta do que a população geral. Então, tem que ter um acompanhamento, um segmento mais de perto para esses pacientes. E muitas vezes as pessoas acham que esse componente genético faz parte de síndromes, porque a gente sabe que existem síndromes, né, que aumentam, é como se ele diminuísse, deixasse essa parede do vaso mais fraco, né, essa elasticidade mais fraca, esse vaso mais enfraquecido. Mas não necessariamente precisa fazer parte de uma síndrome, né, porque existem algumas síndrome de Marfan, por exemplo, que é um exemplo de uma doença que causa aneurisma, mas não necessariamente. Não necessariamente, mas tem muitas causas genéticas que a gente fala que é genética. Meu pai tem, eu tenho, mas não temos nenhuma síndrome conhecida. Pelo menos conhecida, exatamente, né? Não foi identificada. Exato, porque assim, tem várias especulações, várias hipóteses de testes, de alterações, mas o que sabe é que tem um enfraquecimento na parede. Nessa artéria está enfraquecida, e aí o genético tem a chance de predispor e passar um para o outro. Mas assim, a causa específica, qual foi o fator genético, assim, não nem sempre. Ele pode ser simplesmente porque não teve na família. É porque às vezes a pessoa até, quando a gente fala assim, tem um componente genético, a pessoa pensa que vai aparecer assim no rosto, né? Nem sempre vai ter esse padrão, né? E ela costuma dar sintomas, esse aneurisma? Esse é o problema. O aneurisma, Mais um, o aneurisma, ele é, a grande maioria das vezes, silencioso. E esse que é o problema. Então, aneurisma pode dar sintoma? Pode. Cerebral, pode dar dor de cabeça forte, náuseas, vômito, abdominal, sentir uma massa pulsátil, uma bola na barriga que fica pulsando, uma dorzinha leve, pode. Mas a grande maioria é assintomático. E por isso que ele é um grande vilão. Beleza. E faz parte, né, de mais, porque ele é consequência do não tratamento de uma doença que também é silenciosa, que é a pressão alta, que muita gente acha que dá sintomas, mas em 90% das vezes ela não vai dar nenhum sintoma, e está ali promovendo alterações no corpo de forma silenciosa, e muitas vezes a pessoa vai detectar ou já numa autópsia, né? Exato. Ou em estágios muito avançados. Esse é o problema do aneurisma, né? Por isso que a gente sempre tem sempre falando dele, né? E aí, nesse caso, como detectar precocemente, já que é algo que é silencioso, que na imensa maioria das vezes não vai dar sintomas, e qual seria o papel aí dos check-ups vasculares nesse caso? Esse é o principal, porque assim, para detectar, é um check-up. Então, assim, é um exame muito simples, que muitas vezes é passado, os pacientes são acompanhados em check-ups cardiológico, vascular, uma avaliação. A avaliação clínica muitas vezes não vai detectar, porque se for fase inicial não é, mas detectável facilmente com um exame de ultrassom, que a própria vascular muitas vezes faz, ou o ultrassom de abdômen detecta, ou o ecodoppler vascular de aorta, né, que vai detectar e vai avaliar um exame não invasivo, sem contraste, sem radiação, poucos minutos você já tem essa avaliação. Então, o check-up é muito importante para afastar isso aí. E assim, explica para o pessoal quais esses exames, porque muita gente confunde que faz um ultrassom, por exemplo, um ultrassom de abdômen, né, que é um ultrassom para ver fígado, para ver outras estruturas, né, rim e tal, e acha, não, mas estava normal. Explica como que é esse exame e qual seria a diferença. O ultrassom de abdômen total que fazem, né? Vai ver fígado, vai ver vesícula, não sei o que tal. Esse pode, algumas vezes, depende de quem faz, como é feito, pode até detectar grandes aneurismas. Pequena dilatação localizada, um aneurisma menor, não. Normalmente é o vascular que vai fazer, o Doppler de aorta, vai fazer um exame mais detalhado, que tem uma maior avaliação sobre essa parte anatômica da aorta, essas dilatações localizadas. Então, nada mais do que ter uma avaliação, um check-up vascular é importantíssimo para ver isso aí, porque vai diferenciar. E lembra como eu falei, acha que o aneurisma é só na aorta, fez uma ultrassom de abdômen, está livre. Não, você pode ter aneurismas em outros locais, nas artérias das pernas, artéria do braço menos frequente, mas na perna é muito frequente e são aneurismas graves também. Então, o check-up vascular
é muito importante. E é porque aqui a gente está falando, né, do aneurisma causado por pressão alta, tabagismo, seu estilo de vida e tudo, é silencioso. Mas, assim, quais são as possíveis complicações desse aneurisma? Por que a gente se preocupa tanto? Porque às vezes a pessoa não tem a noção do que é A isso. principal complicação é a rotura. Rompeu, né? Eu brinco com meus pacientes. Tem um paciente que tem um aneurisma, assim, você quando está andando seu carro, e o seu carro forma aquele papo no pneu do carro, você tem coragem de ficar andando bonitão com ele ou fica preocupado? Então, o aneurisma, a gente tem que ter esse acompanhamento, porque o risco de romper é grande. O rompeu, e isso, lógico, de acordo com o tamanho dele, ele vai ter esse risco de romper. Ele não vai romper aneurisma, então tem que ter um acompanhamento. Mas rompeu o aneurisma, esses pacientes que o aneurisma roto, a grande maioria não chega no hospital. O índice de mortalidade chega próximo de 90% de rotura. Dos que chegam no hospital, mais ou menos 50% que salvam. Então, assim, se a gente consegue um aneurisma de aorta, para ele chegar da aorta normal para um aneurisma que vai romper, são muitos anos. Quantos anos no geral? Não tem uma precisão, mesmo ele crescendo muito E rápido. depende desse acompanhamento, né? Explica Exato. um E pouco. dos controles. Exato. Porque, Como assim, é feito esse acompanhamento? Explica. se ele tem um aneurisma de aorta, e ele vai acompanhar com você, controlei a pressão, mudei meu hábito de vida, controlei colesterol, tudo, a chance de estabilizar esse crescimento é muito grande e ele ficar com aquela dilatação localizada o resto da vida. Agora, depende, ele tem um fator, alteração muito importante na parede das artérias, ela vai dilatar de qualquer jeito, mas a grande maioria, ele vai levar pelo menos aí 4, 5, 6 anos para ter um crescimento, que vai evoluir para um tratamento e vai precisar tratar, ou pôr ele em um risco de rotura. Hoje a gente tem estudos que mostram que um aneurisma de aorta, por exemplo, que é o que mais estudado, a gente tem a indicação de tratar acima de 5 centímetros de diâmetro. A aorta normal é 2, então quer dizer, ele cresceu muito já. Acima de 5, ele tem um risco em média aí de romper de 3 a 15% ao ano. Só que ele vai crescendo, com 6 centímetros, ele vai para 10, 20, 7 centímetros, 20, 30. Acima de 8, já está com mais de 30% de chance de romper por ano. Então, assim, lógico, se a gente vai acompanhar e está acompanhando esse paciente, a gente vai detectar ele muito precoce. Está com 2, 3 centímetros, eu vou ficar acompanhando. Como que é esse acompanhamento que você deve fazer? Como você vai fazer com esses pacientes? Tem que ficar acompanhando a cada ano, reavalia, novos exames. Cresceu? Não cresceu? Ah, ele cresceu. Por que ele cresceu? Eu estou cuidando da minha pressão? Estou cuidando do meu colesterol? Estou fazendo atividade física? Eu tô aí, tem que ficar vigiando. Parei de fumar? Exato. Não, o parar de fumar é o principal, né? Precisa. Então, um tripé. Se eu não resolver o tripé, o genético não tem o que fazer, mas a pressão e o cigarro, simples. Então, esse acompanhamento é muito importante. Batendo na tecla de novo, fator de risco. Tem que corrigir. Pressão tem que corrigir, o cigarro tem que parar e tem que ter um hábito de vida saudável. E não necessariamente, gente, quando detecta esse aneurisma, você vai para uma opção de tratamento que seria uma opção de tratamento cirúrgico. Muitas vezes, se você consegue detectar precocemente, Sim. vai ser esse acompanhamento de controle de Exatamente. fatores de risco. E tem como avaliar aí anualmente se está sendo controlado esses fatores de risco ou não. Exatamente, a gente vai acompanhando isso ano a ano e vai avaliando lógico, eu falo com os pacientes, a gente tem que ser cúmplice. Eu vou fazer minha parte, mas você tem que fazer a sua parte. Cada um fez a sua, sucesso. Porque as pessoas, eu acho que recentemente teve um cantor, né, que faleceu de aneurisma. Ele teve que operar, agora foi recente, foi de aorta torácica. De aorta torácica, e teve um outro também de aorta abdominal que acabou falecendo em virtude de complicações. E ali no caso dele, quando a gente fala de aneurisma, ele mesmo falou, poxa, eu tomei um susto. E fui. Por quê? Porque ele passou um tempo sem fazer esse acompanhamento. No caso dele, ele tinha um componente ali da válvula aorta bicúspide, então ele tinha uma predisposição. Mas é assim, se o seu médico fala para você, precisa voltar em 6 meses, ou precisa voltar em 1 ano, não vai voltar daqui 3. Exato. Porque isso vai fazer toda a diferença nesse acompanhamento. Isso a gente fala sempre para os nossos pacientes, assim, se o seu carro, que é uma máquina, você vai levar... Você leva a fazer manutenção direto, porque que você, o seu corpo, que é a sua vida, que tem só uma, o carro você troca, sua vida não. Então, tem que se conscientizar, tem que botar na prioridade o que você vai fazer. Certo. E quais são as opções de tratamento, né?
Claro, aqui a gente já sabe que, como toda doença crônica, você tem o tratamento em relação ao estilo de vida da pessoa, controlar os fatores de risco, tratar a pressão, parar de fumar, alimentar de forma saudável, mas falando especificamente da vascular, quais são as opções de tratamento Isso. desses aneurismas? Caso tenha Isso. indicação. Chegou, tá na hora, tem que operar. Então, assim, a indicação hoje, a gente tem duas opções. A cirúrgica, que era a primeira, que foi a mais usada antigamente e hoje praticamente não se usa, que é uma cirurgia agressiva, uma incisão do abdômen todo, você troca o segmento de aorta doente por um sintético, um tubo, que é um tubo de Dagron. Hoje em dia não se faz mais isso, praticamente em pouquíssimos casos é usado. Hoje faz-se mais a endovascular. Ô, Du, só um parênteses, porque como a gente fala com o público aqui geral, do Brasil inteiro, né? Assim, tô ousada, né? Mas, assim, isso é uma realidade, por exemplo, do SUS? Isso é uma realidade no SUS, sim. Hoje a gente consegue praticamente em muitos centros, lógico, não os centros maiores, né? Mas assim, menores, mas assim, a grande maioria dos centros em capitais ou cidades que tenham cidade maior, sim, consegue. Cidades menores muitas vezes são encaminhados, né? Para os centros maiores. Exato, porque é as capitais. E nas capitais consegue sim fazer pelo SUS, procedimento endovascular, que é um procedimento minimamente invasivo, agressivo, é como se fosse, você vai fazer 2 incisões na região da virilha, somente isso, uma recuperação. Hoje, os pacientes que a gente faz o aneurisma de aorta por endovascular, a gente opera no dia, ele fica um dia na UTI, um dia no quarto e vai para casa. Antigamente, no corte, era 4, 5 dias na UTI, mais 5, 6 dias no quarto, se tudo corresse bem. Então, a agressão mudou, o índice de mortalidade caiu muito e as evoluções e acompanhamentos, hoje com as tecnologias, né, tudo mudou, mas os materiais também mudaram, então hoje tem qualidade melhor em tudo, né? Perfeito. E quem tem esse aneurisma, né, nesse acompanhamento, é proibido de fazer atividade física? Não, a gente nunca proíbe, né? Eu gosto de falar para meus pacientes que o aneurisma de aorta, um exemplo que a gente pode citar, ele está com um aneurisma menor que 4 centímetros, que é um aneurisma de lá, está grande, mas não é um risco. Atividades leves a moderadas, ele pode fazer sim. Evitar atividade muito pesada. A gente pede para pacientes que têm aneurismas maiores não ficar andando muito tempo, quem gosta de fazer moto, trilha, andar a cavalo, muito tempo, força que força muito, né? Ou pegar muito peso, a musculação pesada. Isso Mas uma não. musculação Mas a leve. musculação, atividade física leve, caminhada, essas coisas leves a moderadas, sem restrição nenhuma. Até tem estudos que questionam, que ajudam a não crescer o aneurisma fazer atividade física moderada, leve. É isso, é porque os outros fatores que pioram o aneurisma, né, que é a própria pressão alta, o próprio descontrole das doenças do colesterol, da diabetes, acaba tendo um fator mais preponderante naquela pessoa que vai ser sedentária. Exatamente. Então, você colocando na balança o risco de romper por conta exclusivamente da atividade física, né? Óbvio, a gente vai ali observar, a pressão está bem controlada, você está com todos os fatores bem controlados e monitorizados, vamos acompanhar. Não é a atividade física que vai lhe fazer mal. Agora, ele está com a pressão descontrolada, está fumando, aí vai querer jogar um futebol no final de semana, né? Aí é um problema. Com certeza. E como prevenir o surgimento desses aneurismas? Olha só. Vamos cair mais do mesmo. É mais do mesmo, né? Com grandes das doenças crônicas, né? A prevenção principal é o hábito de vida saudável, o não fumar. Esse é um gravíssimo, né? Então, o não fumar, atividade física, a avaliação, e no aneurisma não tem jeito. Pesa muito o check-up. Porque, como a gente comentou bastante, ele é silencioso. Você não tem como dar sintomas, você não sabe se você tem ou não tem aneurisma. Então, é o check-up, é a avaliação cardio, avaliação vascular, tem que se fazer. Não tem muito. Você recomenda, por exemplo, um paciente é hipertenso, tem que fazer. É indicado, né, que faça uma pesquisa ativa desses aneurismas. Pacientes que já têm fator de risco, uma pressão, colesterol, fuma, o ideal é já acima de 40, 45 anos ter avaliação. Eu não tenho nada, eu sou ígido, saudável, familiar, ninguém tem histórico, mas é bom ter a partir dos seus 50 anos, ter uma avaliação. Independente até dos fatores de risco, porque se tem fator de risco é muito mais precoce. Porque nesse caso aí, se não tem nenhum fator de risco, pode ter um componente genético, né, que ainda não foi identificado. E hoje em dia, várias doenças têm mostrado isso já, que com fator de risco, que é ou genético ou a doença em si,
Quanto mais precoce você fazer uma avaliação, é melhor, né? Lembra que a gente falou, o exame de ultrassom para fazer uma avaliação de tem ou não tem aneurisma, é um exame muito agressivo, né? Eu vou passar gel no abdômen do paciente. Contém ironia, tá, gente? Então, Porque olha, depois faz um corte aqui. exatamente. Então, assim, é um exame que a gente fala com meus pacientes, olha só, eu não estou fazendo radiação em você, não estou te expondo a contraste, é só um gel no abdômen. E assim, vai te dar tanta informação, não tem o porquê a gente não fazer. E o tanto que ele pode prevenir, que a gente comentou aqui. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar, aqueles pacientes que botaram uma prótese, por exemplo, fizeram o tratamento endovascular, que às vezes o paciente tem essa impressão, né? Como que é a vida desse doente após? Depois ele já tratou, né? Ele vai usar algumas medicações, tratando as doenças de base e algumas outras medicações, mas o paciente fica falando assim, esse negócio vai soltar de dentro de mim? Eu posso fazer alguma coisa? Eu vou ter vida normal? Como que funciona? Não, é vida normal, porque é assim como a gente coloca um stent na coronária, colocou um stent em outro local, colocou a prótese, quando bem indicado, bem colocado, você vai ter uma integração no corpo em pouco de 30 dias, já está integrado praticamente já no corpo, não vai ter restrição nenhuma, não vai ter limitação nenhuma, não vai apitar em porta do banco, não dá dor. Não dá dor, quando bem indicado, quando bem colocado, não tem problema nenhum, vai ter uma vida normal. E uma outra coisa que eu queria falar também, que eu queria que você falasse, a gente respeita a indicação do tamanho, né, para colocar, porque às vezes o paciente fala assim, tem um aneurisma, por que já não coloca logo já previne, já trata, né? Logo, já previne. Explica isso. Porque hoje, todos os estudos mostram que, assim, a chance de rotura, que a gente comentou, o aneurisma, abaixo de 5 centímetros, ele tem uma chance de romper de menos de 3% ao ano. Quando eu vou operar o paciente, se ele tem um aneurisma de 5 ou 3, digamos que eu vou operar, ele tem um risco de morrer na cirurgia. Então, eu boto sempre, balança. Risco de morte na cirurgia, risco de procedimento, vou salvar. Se a balança está falando que o benefício é para a cirurgia, vamos para a cirurgia, que foi mostrado que é somente acima de 5 centímetros. Para mulheres, normalmente já tem uma faixa um pouquinho a mais. Agora, o risco da cirurgia está lá em 3%, 4%, e o risco de o aneurisma romper está menos de 2%. Para que eu vou submeter você a um risco maior do que o benefício? Nunca. Então, é só por isso. É risco-benefício. Exato. Como toda medicina ética, você vai sempre pesar primeiro a segurança do paciente. Jamais vai submetê-lo a um procedimento que vai oferecer um risco de complicações maior do que o benefício que ele teria por aquela cirurgia, né? Não tem então, sentido nenhum. É isso que se faz medicina ética, né? De verdade. É isso, acho que conseguimos resumir, muito bem resumido, um tema da vascular de anos e anos de estudo em algumas informações. Você queria deixar mais algum recado, alguma coisa que você julga mais importante? O recado que eu sempre falo é que esses pacientes, por ser uma doença silenciosa, mas com alto risco de morte aos pacientes, a importância dos hábitos de vida saudáveis, não fumar, né, principalmente, atividade física, e ter um acompanhamento com check-ups vascular, cardiológico, frequentes. Esse é o principal. Perfeito. Com mensagens finais, é isso. Como toda doença crônica, a predisposição genética é sempre um fator importante. Porém, não fumar, controlar adequadamente a pressão alta, são fundamentais para evitar o surgimento e o agravamento. E caso você já tenha um diagnóstico de aneurisma, faça um acompanhamento regular. Siga as recomendações. Não suma e apareça depois de anos, porque isso é que vai evitar desfechos fatais. Du, muito obrigado pela sua presença. Queria que você deixasse também as suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar por lá também, que você também produz muito conteúdo de qualidade. Legal, então. Obrigado pelo convite, tá? Eu tenho o Instagram, né, que é o @eduardarolde_vascular, e tem o site meu também, que é www.eduardarolde.com.br. Lá tem várias informações, tem as publicações que a gente sempre tenta colocar algumas informações, dicas legais. Então, sigam a gente lá, que a gente vai sempre tentando ajudar. Esse é o objetivo, né? Exatamente. A gente fala que hoje em dia o Instagram do médico é também uma ação social, né? Porque a gente acaba levando informação para outras pessoas que talvez não teriam acesso. A gente sempre fala com o paciente, mas ali no Instagram você tem uma visibilidade muito maior, né? Então, acho que sempre vale a pena. Informação sempre ajuda.
foge das paredes do É, nosso consultório, né? exatamente. Isso é legal. E aí, gente, vocês viram. Eu tenho certeza que com esse vídeo, com essas informações, você pode sim salvar uma vida. Então, manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, compartilha, se inscreva no canal para ajudar a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E o meu Instagram também é doutora Yara Aguiar, Yara com Y. Me segue lá para mais informações. E esse foi mais um Por Você, de Coração.